Hello! Tudo bem contigo? Toda semana eu venho aqui para dar dicas novas e se você está prestando atenção, tá vendo que eu estou indo um pouco mais para o lado de business ultimamente, porque tem sido uma grande procura. E uma das coisas que eu vejo, que me perguntam muito e que eu vejo muito como pergunta e dúvida na internet é: qual é a diferença entre o lawyer e o attorney? E aí eu resolvi então fazer um vídeo explicando um pouco mais. Então, o attorney para explicar o que é o lead, o que é o second chair, o que é a segunda cadeira, o auxiliar. Qual é a diferença entre o attorney e o lawyer? Qual é a diferença entre o barrister e o solicitor? O que são os títulos JD e Esquire? E se você se interessa por esse tema, se acha que vai ser útil para você, eu vou pedir para que você deixe o seu like, o seu thumbs up here, para que eu me sinta mais motivada a produzir mais materiais como esse. Também aproveita, compartilha com as pessoas que você conhece, para que mais pessoas saibam da existência desse canal. E não esqueçam de se inscrever no Facebook, no YouTube, no LinkedIn. Me acompanhem que vocês sempre vão estar descobrindo uma coisa diferente. E para começar, eu vou convidar vocês para vir para a tela do meu computador, porque ali eu vou conseguir mostrar muito mais coisas, comparando uma situação com outra. Ok, então vocês podem ver agora a tela do meu computador e vamos trabalhar um pouquinho essas diferenças. O que é o attorney, o que é o lead attorney e o second chair attorney, lawyer, solicitor, barrister, advocate, esquire e JD. Então vamos à primeira explicação. O attorney, primeiro eu vou falar dos Estados Unidos, tá? E para passar informações que eu soubesse, que fossem mais confiáveis, eu conversei com a minha cunhada que trabalha com advogados. Ela não é advogada, mas trabalha diretamente com eles, é uma paralegal. E com isso eu consegui informações que eu acredito estarem mais atualizadas. Então vamos lá. Primeiro passo, Estados Unidos nós temos o attorney e o lawyer. E aí o attorney é uma abreviação de attorney at law, que pode ser com hífen ou sem hífen. E essa palavra foi usada, esse termo foi usado pela primeira vez, se teve conhecimento, foi em 1768. Então, foi aí mais de 200 anos atrás. A primeira coisa que se nota é que aqui nos Estados Unidos, muita gente fala attorney e lawyer para a mesma pessoa. Então, qual é a diferença? Se tanto a palavra attorney como lawyer pode ser usado para uma mesma pessoa, como é que eu vou definir a diferença? Porque existe uma diferença. E aí, através dessa frase aqui, já começa a se entender um pouquinho. Todos os attorneys são advogados, né? São lawyers. Mas nem todo lawyer é um attorney. Então, e aí, como é que fica? Vamos ver essa diferença na prática. Tanto o attorney como o lawyer fizeram uma faculdade de direito, né? Faculdade ou universidade de direito. O attorney, como eu comentei, tem o lead attorney e o second chair attorney. O lead attorney é aquele que vai para o tribunal, ele é o chefe de tudo, é ele que vai fazer todas as defesas ou acusações contra, né, ou a favor da pessoa que esteja ali no tribunal. O second chair, ele vai ajudar o lead attorney e vai preparar as pessoas para comparecer ao tribunal, vai fazer toda a pesquisa de documentação, tudo que for necessário, levantamento de normas, leis, para ajudar na defesa ou na acusação. Todos eles, tanto o attorney como o lawyer, podem preparar documentos, eles podem ter contato direto com os seus clientes para dar conselhos legais. Porém, o attorney, e aí começa a diferença, olha que interessante, o attorney, ele passou no exame que é chamado BAR nos Estados Unidos. Cada jurisdição, que é mais ou menos dividido por estado, cada jurisdição tem o seu próprio exame de BAR. Você precisa passar no exame de BAR, por exemplo, se você vai trabalhar na Califórnia, você precisa passar no exame de BAR da Califórnia. Vai trabalhar em New York, você vai ter que passar no exame BAR de New York. Então, o attorney precisou passar por esse exame de BAR na jurisdição que ele vai atuar. O lawyer não necessariamente passou ou prestou esse exame em seja lá qual jurisdição que for, porque ele
optou por só fazer preparação de documentos, atender pessoas no escritório dele, dar todo o conselho legal e quando for necessário, né, um caso de tribunal, depende do tipo de leis, de causas em que ele atue, ele vai entrar em contato com o attorney que vai defender essa pessoa no tribunal. Um outro ponto aqui é que o attorney, por ter passado no exame de bar, ele pode representar um agente, que pode ser, né, esse advogado que o contratou para defender o seu cliente no tribunal, ou defender diretamente o seu próprio cliente no tribunal, e ele está legalmente qualificado, tanto para acusar como para defender pessoas. Já o advogado, ele não pode representar, né, uma outra pessoa, um outro advogado ou o seu próprio cliente na corte por não ter passado no exame bar. Existe, parece, alguns pequenos magistrados em que eles até conseguem atuar, mas em geral não. E isso foi o que eu soube. E na Inglaterra? Na Inglaterra, a denominação deles não é lawyer e attorney. Eles dizem que eles têm dois tipos de lawyer, né, dois tipos de advogado, e o primeiro deles é o barrister. O barrister, que é o chamado advogado de tribunal nos Estados Unidos, né, o attorney, ele tem duas funções profissionais, que é dar todos os conselhos legais para o seu cliente e também aparecer no tribunal para representar os seus próprios clientes ou clientes de outros advogados que foram passados para ele. Já o solicitor, ele faz toda essa função legal no escritório dele, mas ele não tem permissão para comparecer à corte, exceto em casos de pequenos tribunais, de coisas mais simples. O trabalho desse solicitor é vagamente equivalente ao que se tem, por exemplo, nos Estados Unidos, que é chamado de notário, que é mais ou menos como trabalhar no cartório de registro no Brasil, porque a função do notário é fazer a autentificação de assinaturas e coisas equivalentes que custam 10, 15, 20 dólares a cada serviço. É o mesmo que faz o cartório de registros no Brasil. E aqui a diferença entre o JD, que é a abreviação de Juris Doctor, e o Esquire, que é o termo que é usado na Inglaterra. Nos Estados Unidos, o JD é a abreviação, né, para Juris Doctor, que mostra que ele tem um diploma profissional que foi dado por uma faculdade ou, né, uma escola de lei, assim como também são dados os títulos de Bachelor of Arts e o Bachelor of Science. E na Inglaterra eu tenho o Esquire. O Esquire é usado depois do nome da pessoa, né, do nome do advogado. O propósito dele é simplesmente dar um título honorário, né, deixa a coisa um pouco mais nobre. E a intenção é mostrar que esse advogado é um praticante de lei, ou seja, ele é atuante. Porém, a gente precisa tomar cuidado, porque como não tem uma lei específica para isso, há pessoas que colocaram esse título Esquire no final dos nomes deles, mas não são advogados ou não são advogados atuantes. Então, às vezes, simplesmente olhar esse título no final do nome da pessoa não significa que você pode contar com essa pessoa como seu advogado, que pode ser que ele não possa te representar porque ele não está praticando leis. E o advocate? O advocate, que é o advogar, é simplesmente quando uma pessoa publicamente apoia ou recomenda uma política ou uma causa em particular, que pode ser, por exemplo, né, como eu citei aqui, o LGBT, causa animal, pagamentos iguais, liberdade de imprensa, transparência no governo, e assim vai. A gente vai descobrir milhões de novas causas surgindo dia após dia. Eu espero que tenha ficado claro nesse vídeo curtinho, né, com a diferença de attorney, lawyer, solicitor, barrister, o advocate, o que significa, e os títulos Esquire e JD. E aí, o que é que você achou? Deu para entender um pouco mais a diferença entre uma palavra e outra? Espero que agora fique resolvido, porque eu não encontrei um outro vídeo do Brasil falando sobre isso, então eu achei que seria legal falar sobre esse tema com vocês. Eu espero ver vocês na próxima semana de novo. Não se esqueçam, deixe o seu thumbs up, share, né? Compartilhe com as pessoas que vocês acham que esse ensinamento será útil. Me ajudem a fazer esse canal crescer e não se esqueçam de se inscrever. Facebook, YouTube, LinkedIn, tô lá sempre, toda semana, dando uma dica nova para vocês. Então, vejo vocês na próxima semana. Bye!